Foco crítico, segunda parte, Roberto Linsker. Fala, Roberto. Beleza. E aí, tudo tranquilo? Certo? Tranquilo, agora estamos, né? Saúde. Saúde. Tá sofrendo essa máquina aqui hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Saúde a todos. É que você ficou falando da outra marca aí, não? Aplaudo. É. Ela ficou com ciúmes. Sentimental. Robertinho, Fala. conta pra gente aí. Geólogo, cara. Você é geólogo. Geólogo, cara. Sou formado em geologia. Isso é um grande sonho meu. eu Puta, nunca sabe que é o consegui lugar entrar. mais louco da USP? Não, com certeza. A física é os de grade, mas os soltos, os alongados, é na geografia e na geologia. Sim. Muito É o único bom. lugar que tem cerveja de graça. Tinha, né? Acho que agora não é tão de graça, né? Não, mas era de graça. Era o único lugar que tinha cerveja na USP. E era de graça. Você O chegava único. lá e tava abrindo o freezer e tinha cerveja lá dentro. Era. Bons O tempos. que é aquilo, meu? E o Jeep, que os caras andavam de Jeep fora, assim, eles andavam de Jeep fora das ruas, atravessavam pelo meio dos negócios assim, é ou não é verdade isso? E nós tínhamos também um ônibus, aliás, tínhamos 2 ônibus, né? Pra fazer viagem, Pra sair fazer a de viagem, campo. porque é a geologia integral, né? São Sim. 5 anos, manhã, tarde, mesmo? e às vezes você ficava 15 dias, mapeamento, ficamos 15 dias em Diamantina. Que delícia. Maravilhoso, foi bom enquanto durou. Hoje não é mais assim. Não sei, né? Eu tô longe faz tempo, né? E quando é que você começou a fotografar? Então, rapaz, fotografia primeiro foi uma ferramenta, né? Eu queria mesmo era viajar. Então a máquina me acompanhava, eu queria vender minha viagem, então a fotografia ilustrava as viagens. Depois é que ela se tornou o objetivo final. Então eu percebi, acho que depois que eu voltei do Everest em 92, que eu fui para o México, fiquei uns 50 dias lá sozinho, que eu queria realmente focar na fotografia. Então aí eu comecei a fazer todos os meus movimentos geográficos, né? Porque a minha questão é geográfica. A minha O que questão você é foi estar... fazer no México? fui dar um tempo, né? Porque 8 pessoas durante 4 meses no Everest foi Não, um mas pouco... a expedição, a gente podia falar nela depois, mas a expedição, o planejamento e tudo durou mais de 2 anos, um pouquinho. Exatamente, 2 2 anos. anos e pouquinho. Mas a gente ficou 4 meses direto na Ásia, né? Foram 2 meses no Nepal, depois Tibete, depois voltando. Então foi realmente um pouco de... E você nunca fez curso, nada? Você pegou a câmera e saiu fotografando? Eu nunca. Eu comprei uns livros. Eu gostava de fotografia desde criança. Meu pai vivia com uma Minox no bolso. Pendurava. legal. Aquela Pequenininha, aquela de pequenininha, detetive. exatamente, de espião, né? Então eu sempre via meu pai com aquele negócio pendurado no bolso depois. E aí eu me interessei por fotografia. E eu tenho lembrança de que a National Geographic, uma revista de 71, foi a que me marcou e que aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso aqui, eu quero ir para esses lugares, eu quero, né? Mas você Então- era muito pequeno em 71. Você viu Ah, depois, mas não, você eu viu o número. Eu vi a aquele revista, número. mas assim, aquilo que eu vi, né? Claro, exatamente. Foi a primeira vez que eu tenho noção dessa revista. Então eu guardo até hoje essa revista comigo. E que a lembrança mais antiga que eu tenho de alguma coisa me seduzindo visualmente. E essa foi a revista National. Então E depois. tem alguma matéria que reconhecível assim? Tem a matéria do Ra, sabe aquele barco que fizeram de Totora que atravessou? Sim. Então é exatamente essa, que o cara tá quase afundando, o cara é barbudo. Então, Não é o assim, Rapa Nui, não é o da Ilha Não, da Páscoa, não, é não aquele é. da Ásia. Exatamente, do Peru. Do Peru. É. Que tenta voltar lá pra Ásia, não é isso? Exatamente. Uau! Eu acho que eu nunca vi essa matéria. Eu já vi um filme a respeito, porque o Isso cara era pra fez, saber se dava o cara pra fazer fez essa de viagem? novo. É isso, eles quiseram reconstituir se teria sido possível a travessia Através do do oceano, Pacífico. né, com esse tipo de embarcação. É que depois teve de novo, eles fizeram de novo, daí tem um monte de Exatamente, documentário, 30 anos depois, eles fizeram documentários, eu lembro. Bom, e daí, Roberto é dono da Terra Virgem, que é uma editora de livros de fotografia, em grande parte ou completamente? Hoje estamos mais pensando em livro de fotografia, né? Acho que já teve uma visão um pouquinho mais de Brasil e de ter a fotografia como ilustração, mas hoje acho que a fotografia como autor, né, como representativa de uma autoria nos interessa mais. Então, sabe, fotógrafos e suas obras.
Então acho que esse vai ser o foco de agora em diante. Estamos até com esse grande projeto que é o Brasil Mais Fotografia, de uma coleção de fotografia com 100 fotógrafos. Então, sabe, esse lado editorial ele é mais aberto para fotografia e para todos. Então, na verdade, a Terra Virgem se confunde então com a sua carreira, porque na verdade a Terra Não Virgem é. é de 94, Exato, a mas expedição exatamente. é de 92 ou de 90? Então, é exatamente isso que aconteceu. Quando eu voltei em 92 da expedição, eu queria traçar um novo rumo na minha vida. Eu não queria mais trabalhar levando grupos de pessoas, eu estava um pouco cansado. Porque você fazia guia para Patagônia. Patagônia, Peru, então fez um monte de viagens com grupos. De neve ou de montanha? Assim, na realidade a gente levava... Trekking ou alpinismo? Trekking, só que a gente fazia assim, a gente levava as pessoas para fazer um trekking e quando ia entre um grupo e outro, eu e o outro guia, que às vezes era Armando, às vezes era algum outro, a gente ficava escalando montanhas, né? Então essa que era Só passou o tempo. Você fez a uma brincadeira Aconcagua? era inventar de levar uns turistas para depois você ficar um tempo sozinho fazendo o que Você queria. fez o Aconcagua mais de uma vez? Uma vez só. Tá. E depois, sabe, eu voltei, tava Uma cansado. vez só, né? É. Eu fico pensando assim, quantas pessoas Não, tem fizeram gente- uma vez só? Tem gente que faz mais que isso. Não, sem dúvida que deve ter É. uma meia dúzia que faz mais. Mas daí a coisa interessante é que quando eu conheci a Ana Augusta, que vinha do marketing, eu mostrei para ela aquilo que eu já tinha feito de Brasil e surgiu a ideia do Brasil Aventura. Que era um quê? Um livro onde a gente apresentava e valorizava o Brasil e Desculpa um aí. guia onde apresentávamos as atividades outdoor e botava o povo para viajar. Então eu já não precisava eu acompanhar as pessoas iam sozinhas. Então esse foi o momento editorial que realmente marcou a nova etapa da minha vida, sabe? Eu tinha mudado de turma, né? Passei de uma turma que era só da escalada, das viagens, a uma coisa que era mais ligada ao design, à edição, e que é a turma que até hoje eu convivo, né? Conheci o Fausto nessa época, né? Eu fiz a produção gráfica dos dois primeiros Exatamente, livros. aqueles dois primeiros livros. O azulzinho, né? Exato. Alguns deles estão aí, eu trouxe aí para vocês relembrarem como é que era essa... Não, mas vamos lá. Daí você, quer dizer, começa o Brasil Aventura, quantas edições tem? Porque tem um que é todos são esgotados, mas tem um que é um sucesso editorial, qual que é? O quinto ou o Então, sexto? o último. Na realidade, o legal do Brasil Aventura é que a gente traçou um projeto em 93, começamos a editar os livros em 94, esse é o primeiro em 94, e a nossa proposta desde o início era, vamos fazer livros sobre o Brasil até o ano 2000, quando o Brasil comemoraria os 500 anos. E fizemos, conseguimos patrocínio em todos os anos, grandes patrocínios, e isso foi o que conformou a editora, sabe? A gente começou com um único projeto editorial e depois a gente foi agregando projetos de outros projetos que a gente criou, e isso fez a Terra Virgem, isso fez com que a gente tivesse uma relevância no mundo editorial e todos os nossos títulos eles esgotavam rapidamente, né? Por quê? Porque a gente estava apresentando um produto que era de uma certa forma inédito para um mercado que estava ansioso para consumir, ou seja, havia uma demanda reprimida para conhecer o Brasil e a gente estava dando nas mãos, né, o Não, produto. só tinha o Araquém, né? Mas assim, era quem nem fazia tantos livros, mas assim, o que eu digo assim, a gente fez algo que servia, que era de utilidade, a gente fazia um guia junto, então a gente falava... Mas vai para lá, dar de viaja. presente, assim, tinha sim, aqueles livros aquele Cerrado, como é que chama? Da Alumbramento. Da Alumbramento. Tinham quatro Livros cinco maravilhosos, Caatinga, Cerrado, Amazônia. Fizeram Amazônia, Depois tem Caatinga, mais um. Cerrado, Mata Atlântica. Mas eu nunca vi. Tem também. Tem. Então, quer dizer, para você dar de presente, estou falando o seguinte, quer dizer, para um objeto, quer dizer, você compra para você, tudo bem. Agora, para você dar de presente, tinha uns livros chatos pra caramba. Pois é. Então nós fizemos um produto que caiu no gosto do povo. Me lembro de muita gente ia comprar os livros porque ia viajar, queria mostrar o Brasil. Então acho que assim, a gente realmente não valorizava nosso país, né? E aí a gente deu início, não é que a gente deu início, mas acho que a gente pegou esse processo no momento certo, né? Onde havia uma demanda reprimida, a gente chegou com uma oferta que cumpriu o seu Você objetivo. já tinha os fotógrafos quase todos produzidos, já tinha, a documentação existia, A né? coisa legal do Brasil Aventura é que não fui eu que fiz o Brasil Aventura. Então a gente fez o primeiro e daí depois a gente foi convidando fotógrafos de Goiás, cara lá do Sul, de tudo que é canto, do Nordeste. Então a gente foi juntando, criando uma espécie de uma rede, porque assim, não me interessava fazer tudo. Eu queria fazer alguns capítulos, queria ir para a Amazônia, mas assim, tinha tantas pessoas fazendo coisas bacanas que a gente abriu esse caminho para que as pessoas também fizessem os seus trabalhos. Isso foi muito legal, a gente acabou criando uma turma muito interessante, né, que até hoje
somos Arthur amigos. Mas daí você tem o último livro, que é qual? Aquele mais grosso. É o Brasil Terra Virgem. O Terra Virgem, ele foi como se fosse uma espécie de reflexão, sabia? Depois da gente ter percorrido o Brasil, de ter conhecido tanta gente, contado tantas histórias, a gente parou para pensar o que a gente tinha feito. E daí a gente construiu um livro que era como se fosse uma árvore, que tinha as suas raízes, contando das nossas raízes indígenas, negras, europeias, né? Depois tinha o tronco, que a gente considerou a fé e outras coisas que nos sustentam, e os ramos, que era para onde caminhava esse Brasil. Então foi uma reflexão sobre tudo que a gente tinha visto e que a gente achava que era interessante contar sobre o Brasil. Então era como se fosse uma síntese geral, um assentamento de nosso conhecimento, daquilo que nos inspirou. E esse livro, ele foi primeiro lançado no tamanho que era 28 por 28, ou seja, grandão, e depois a gente fez uma tiragem num tamanho que era 16 por 16, que até hoje a gente vende esse livro. E a Foi, gente fez, foi reimpresso quantas foi vezes? reimpresso, não, foi reimpresso 3 vezes já. Então ele... Você pode falar a tiragem ou é eu segredo acho que profissional? no total, acho que a gente deve ter feito uns 22, 25 mil Desse pequeno. Não, do pequeno não. Da 10, série se eu não me inteira. engano, é 10 ou 12. Não, da série inteira não. A gente fez 5, mais 10 ou 12, que eu não me lembro Do agora direito. pequeno. Do pequeno. Então você fez 10 mil livros do grande e 10, 12 mil livros do pequeno. Exatamente. Eu acho que deve ser um livro de fotografia brasileiro. Assim... Não, fora o Sebastião Salgado. Claro. Mas ele não é brasileiro, né? Ele Não, mas assim, sabe? Aí ele é brasileiro. Não Acho que Gênesis é. estavam falando em 180 Não, mas também mil. estamos falando... Quem? Gente, ó... Imagina, O 2 Sesc. milhões e meio. Peraí. O mas Gênesis, 2 milhões, a projeção é 2 milhões e meio. Eu acho assim, sabe? Para uma editora pequena... Não, brasileira. espetacular. Isso foi no Ninguém- ano desculpa, 2000. ninguém tá falando mal de Não, você eu aqui, sei, fica mas tranquilo. eu acho Tá que falando sabe, mal do outro. eu acho que a gente pegou realmente um momento muito interessante. Agora, o mercado mudou completamente, né? Hoje as tiragens de livro não passam de 2.000 quando chega em 2.000, né? Assim, de Não, tiragem livro de brasileira. 500, livro de 500 tá cheio. Exatamente. Os Então. fotolivros aí tudo 250, 500. Ok, ótimo. Eu acho assim, tem mais espaço para todos. Flashback. Everest, conta mais. Então, Everest Não, eu acho que foi- lá, quando a gente for falar dos projetos fotográficos, quando a gente for falar do livro dele, a gente começa o livro dele falando do Everest. Sim, Na senhor. Quer que segunda eu fale parte. agora ou que eu falo depois? Não, eu quero espera. agora, porque senão ele vai tipo, Pronto, sempre, então. vai. Não, acho que Everest... Assim, 2 minutos. Não, mas daí que vale a pena ele contar um monte de coisa. Não tem... Everest foi uma loucura bacana. Eu acho que assim, sabe, foi um convite, né? Eu nunca tinha pensado... Mas você fotografou esses 4 meses? Quer dizer, o making off de Claro. tudo? 2 anos. Não, na realidade, assim, eu fui, entre outras, como alpinista e como responsável pela documentação, né? Tá. E fomos para Nova York, compramos câmera de vídeo, compramos Hi8, né? E muito filme, Kodachromes, né? Assim, acho que foram 200 ou 300 rolos de Kodachrome, né? E levamos tudo para a Ásia, né? Mas a melhor parte, assim, é estar lá, né? Você ter a oportunidade, porque acho que isso é uma das coisas bacanas de fotografia. O fotógrafo é testemunho, né? Para você fazer a foto, você tem que estar lá. Então, Não, você não fotografa o que você não vive. Exatamente. Você nada melhor do que você estar lá, né? Fica tranquilo que algumas pessoas conseguem. Agora tem drones, tem tudo isso, né? Mas Algumas assim, pessoas conseguem. eu acho que o fato de a gente ter ido, isso foi em 91, né? Mas você tem todos os dedos, você tem certeza que você foi lá? Foi, mas assim, a gente não chegou lá em cima, né? A gente chegou Pertinho. pertinho não, faltou ainda muito para chegamos a 7.100, né? Então o Everest são 8.848. O que chegaram acontece? na terceira base? Como é que chama? No Campo 3. Campo 3? Campo 3, mas a gente foi pelo Tibete. Isso que foi a coisa mais interessante, é que a gente foi por uma As outras pessoas vertente. vão pela Não, China. assim, a China tinha acabado de liberar para que as expedições acontecessem pelo lado do norte, ou seja, pela face norte, que é onde fica o Tibete. Ou seja, a montanha pelo lado tibetano, que se chama Chomolungma, tinha sido aberta aqui, 2 anos atrás. E a gente pegou uma expedição, na realidade, quem escolheu a data foi o Tomás Brandolin, que era o chefe da expedição, e ele nos convidou, né, sabe? Eu fui como convidado. Eu era sócio dele, mas fui como convidado. Eu falei, ótimo, acho ótimo, maravilha, que bom. Estou indo numa viagem, fui patrocinada pelo Banco do Brasil e pela BR Distribuidora, né? E foi uma expedição razoável. Era a primeira e única expedição brasileira. 8 brasileiros, tinha 4 Sherpas
e 2 chineses, né? Um intérprete e um, digamos assim, fiscalizador. Um político. Um cara do governo, né? E ficamos lá durante... A expedição durou 4 meses, então isso foi uma coisa, sabe, eu nunca tinha pensado em ir para a Ásia. Então você chega em Katmandu, você fica andando naquelas ruas, você fica depois... Qual a altitude de Katmandu? Katmandu é... 3.500? Não, Katmandu é baixinho, 1.000 e pouquinho. Não, era... Katmandu é um vale, é muito quente, né? Muito quente. Assim, a gente foi numa época pós-monções, mas ainda estava aquela umidade. Então só de manhãzinha era fresco e o resto do dia era bem, bem quente. E depois você vai lá, né? Atravessa, vai por terra até o Tibete e daí começa, né? Aquela coisa. Quantos quilômetros de caminho? Não, é muito perto. São o quê? 160 quilômetros. Mas a viagem é muito longa. É um dia inteiro porque assim, você vai, atravessa, você chega na divisa, aí você tem que mudar, né? Tinha um trecho que não tinha estrada, a gente tinha caminhões pequenos que carregaram. A gente estava com 85 barris daqueles grandões de 200 litros, com todas as coisas dentro, né? Todas as barracas, todos os slips, toda a comida. Então, vocês levaram comida liofilizada? Liofilizada, tudo liofilizado. Tudo da Liotécnica. Ah, era concorrente da... Como é que é o nome lá que eu fui pra Antártica lá? Não me lembro. Nutrimental, você foi Nutrimental, né? Não, era a Liotécnica. E é engraçado porque a gente levou um pedaço de goiabada desse tamanho, uns 3, 4, 5 quilos, né? Mas que assim, comeu no primeiro dia, depois congelou e não tinha ninguém que conseguisse cortar aquela goiabada. Vocês não levaram, não tinha, cara, não, serrote. Não serrote, eu tô pensando no motosserra. Ó, é o seguinte, um maçarico. A 5.100, a gente chegou no mês de fim de setembro, outubro. Campo base estava assim, menos 20. Quando a gente foi embora lá, as temperaturas já estavam menos 40. Isso... Por que faz a expedição perto do inverno? Então, depois do verão? Porque a melhor época é você fazer em maio, antes das monções. Por que a pré-invernal é ruim? Porque já começam os ventos. Então, o que impediu a gente subir, entre outras coisas, é porque assim, você tem aqueles jet streams que eles descem e ficam na altura da montanha. Então, aqueles ventos, aquelas correntes que fazem os jatos atravessar os continentes, era o que estava passando lá. Então, realmente fica muito complicado, né? E, então, assim, o que acontece é o seguinte, as épocas onde tem menos gente são aquelas que são as piores. E aí o que o Tomás conseguiu foi essa época. Então, como havia autorização? Exatamente. Você não vai na época que você quer, você vai na época que tem. Então, como havia uma loucura de ser o primeiro brasileiro a subir o Everest, então o Tomás pegou aquilo porque tinha outros dois, né? Tinha outros dois. O Mozart Hastenreiter e o nosso amigo o Niklevix, né? O Valdemar Niklevix. E que os dois depois acabaram subindo, né? Exatamente. Então, mas assim, chegaram na expedição. Expedições estrangeiras. Então, acho que a única coisa que é interessante na nossa expedição é que foi a primeira organizada por brasileiros e a única até hoje. Sabe? Nenhuma outra expedição só de brasileiros foi feita para o Everest. Então, acho que assim, é isso que a gente tem que ressaltar, né? Então, teve toda uma logística. Ok, não chegamos lá em cima, mas foi uma delícia ter feito aquela expedição, né? E fomos os primeiros a chegar a tentar subir o... Vocês deram muita palestra? Você fez muita apresentação? Não. Eu não, sabe? Eu acho que Tomás deve ter falado assim, mas assim... Eu acho que assim, quando você chega no cume é uma história. Quando você não chega, você não chegou, pronto. Assim, pra mim... Porque a experiência... Everest pra mim foi uma etapa da minha vida. Acho que foi uma etapa necessária, foi um momento muito rico. Mas assim, sabe, não é que eu era fissurado para subir, eu fui convidado, falei, pô, não é imperdível. Mas você sempre fez alpinismo, você era amigo do Makoto antes do Everest? Makoto e eu éramos da geologia, né? Makoto é geólogo, então eu conheci Makoto quando fazer uma propaganda do Makoto aqui, vamos mandar um abraço para ele, pô. Não sei se ele está assistindo. Não vai assistir nunca, mas ele não tem problema, fica registrado. Mas então, eu vou te contar como que eu conheci Makoto, né? Eu cheguei no centro, no centrinho lá da geologia, né? E eu estava olhando aquelas fotografias e tinha uma fotografia de um japonês fazendo um pêndulo lá em Itatiaia, né? Depois fiquei sabendo que era Itatiaia, né? Eu olhei aquela foto e falei, puta, quem que é este cara? Né? Aí eu falei, é um japonês maluco que faz mochila e faz capinha de canivete.
porra, beleza, tenho que conhecer esse cara. E aí eles estão indo para Ele fazia mochila e capinha de canivete. Boa. Daí cheguei no Makoto, falei, pô, Makoto, tô sabendo que vocês estão fazendo uma viagem agora para Itatiaia na Semana Santa, acho que era, a gente entramos, que é fevereiro, março, eu falei, estaria muito afim de ir, né? Me convidei para ir para Itatiaia com ele e acabei indo, né? Então ele me falou, vamos lá, né? E daí que eu comecei tinha acabado quase de chegar no Brasil, e que aí que eu comecei a gostar, né, do Brasil, porque, pô, entrei, fui direto, comecei a escalar lá em Itatiaia, fazer trekking. Itatiaia é um lugar sensacional, né, um dos lugares mais belos que eu conheço aqui no Brasil, né. Então acho que esse foi o início. E eu tive um grande mestre, que foi o Makoto. Depois a gente foi para a Patagônia em 84 e escalamos algumas montanhas, né. E muito, muito no Rio de Janeiro. A gente ia para o Rio de Janeiro, ficava no clube excursionista lá no Rio, dormia lá no clube, ficava uma semana subindo montanha, depois ficava correndo na praia, tomando suco. Então foi uma maravilha. Tomando suco me pareceu uma coisa meio estranha nesse momento. Não, eu te digo isso porque assim, não há lugares em São Paulo onde você toma suco no Rio, né? Não, no É Rio tá verdade. cheio. No No Rio tá cheio. Tem mais Então, tem sabe, açúcar, isso é lugar de suco. Bota aí mais aí. Opa! Bom. Mas então, e daí nessa hora a fotografia já estava presente? Já estava, mas assim, a fotografia era muito complicada nesse tipo de atividade, né? Ou você escala ou você fotografa, né? Não. O uso das mãos é meio imperativo quando você está não pendurado. não tinha GoPro, não tinha nada disso, né? Então, sabe, ou você fazia um esforço danado. Então, o que eu fiz depois que eu já considerava a fotografia como meu objetivo? Eu falei, Makoto, quero fazer uma escalada onde eu quero ir só como fotógrafo. Então a gente vai e subimos a Pedra do Sino lá no Rio, que é um paredão. Ficamos 7 dias na parede. E o que foi feito? Fomos em 4. Então eu estava com uma dupla que era o Armando e ele estava com o Pita, que é um escalador do Rio. Eles escalando e nós com uma cordada paralela para poder fotografar. Porque a única maneira de você fotografar um outro cara que não seja de baixo, ou seja, a bunda do cara, né? Ou a cabeça, né? De cima, não tem jeito. Então você tem que montar uma coisa paralela. Corda. E aí na parede a gente fez isso. Então foi uma expedição montada para fotografar. Então foi quase que uma homenagem que eu fiz. Acho que foi a última escalada que eu fiz numa parede foi essa daí. E ficamos durante 7 dias, dormimos na parede pendurados, né? Então foi mais uma experiência aí para Como é que dorme na parede? Não, eu ia perguntar, como é que faz outra coisa na parede? Mas deixa essa, quieto. Quer que eu conte pra você? Não, melhor. Não, ao pode vivo, contar, não. pode Não, contar. no hot dog depois, né? No hot dog eu não quero. É simples, né? O líquido vai direto, né? Agora o sólido. Então, isso O sólido você arranja uma pedra e aí você joga longe. junto com a pedra. Claro. Como é que é? Você põe no saquinho? Não, saquinho não, porque saquinho não é biodegradável, né? O saquinho de papel. Ah, não levamos saquinho de papel, desculpa. Levamos o quê? Uma pedra, você faz uma pedra, uma rocha que tem por lá, faz em cima e joga. Ah, entendi. Tem que fazer na pedra. Ai, meu Deus, eu li aqueles livros tudo dos caras emburacados no gelo, aquele cheiro de mijo. Só de pensar nisso me dá ânsia de vômito. Eu fico pensando na cabana Vai lá cair o seu copo. da galera do Shackleton, cheia de cocô de pinguim. Não, o pior é quando naquele livro do John Krakauer, da expedição no Alasca, lá no Denali. no Denali. E daí os caras enterrados, porque veio uma tempestade que durou uma semana. Os caras não queriam descer, porque para descer iam perder umas 2 semanas. Então eles cavaram um buraco, 5 caras, e ficaram lá no fundo. E daí o John Krakauer, daí quando passa o tempo, melhor ele vai indo, porque sabe que vai dar a passagem, vai dar a janela. Daí ele encontra os caras e diz que a 10 metros do buraco fedia mijo. Eu falei, tô fora, bicho, tô fora. Vamos, ó, 5 minutos. 5 minutos. Vamos. Ficou faltando ali. Fogo criticou. Roberto Brinski. Olha só o que o cara aprontou aqui. Vai fazer um bazar aqui agora. Putz.
Então, Não, isso aqui, mostra os Brasil Terra Virgem, depois a gente leva os troços pra lá. Brasil Aventura. Brasil, é que Eu esse fiz a aqui mesma é Brasil coisa. Terra Virgem, esse aqui chama Brasil Não, mas Terra esse Virgem. aqui, né? Esse aqui, Esse é o último número. Esse é o o último que pequeno. ainda está à venda, né? Que ainda temos, né? Porque o resto está tudo... Roberto foi esgotado. um grande apoiador do programa. Ele deu, quantos livros? 5? 6. 6 livros da coleção Do Fotógrafos Viajantes. Fotógrafos Viajantes. E que nós sorteamos aqui, tipo em abril, maio, não lembro. Exatamente. Eu acho que as boas iniciativas têm que ser apoiadas, né? É o jabá, gente. Sabe como é que é? Esse aqui é lindo. Isso aqui foi a continuidade Tá bom. Pra gente ver. do Brasil. Então mostra aí, mostra as capas, depois a gente tira esse aqui daqui. Esse é o primeiro? Esse é o último. Não, Esse é o último. É. Então, entendi. Esse aqui e esse aqui são o mesmo. Isso. Esse é o pequeno. Esse é o 10 mil pequeno. desse, 12 mil desse. Isso. Bah. Esse é o segundo. Esse é o 2. Esse é o que fiz. O primo de baixo e esse aqui é o esse que foi o fiz. primeiro. Este é o mais antigo de todos. Olha, esse tá é o assim, segundo. 10 viagens por um país inesquecível. Odisseia. Olha o Ciro em Itatiaia. Exatamente. O Ciro é um amigo novo. Diretor. Não, mas esse aqui é Itatiaia, não é? Pensei que era na neblina, Não, lá esse no aqui Roraima. Odisseia. esse aqui é Itatiaia. Esse aqui é no Caminho dos Heróis. No Caminho dos Heróis. Esse é lindo também. Não trouxe os Ilhas, que é um dos últimos também. O Ilhas é o do meio. É o número Esse é o 3. número 2. É. Me dê esse Nada aqui. disso existe mais. E os, Quem gui- tem, os gui- tem. os Ai, guias cacete. vinham junto. Exatamente. Então, acho que Então, Fala aqui, do esse guia. aqui é do Odisseias. Esse é o primeiro? Não, Não, esse aqui é do o Ilhas. do Ilhas, O que guia não- do Ilhas, que não veio. Esse é o primeiro. Não, esse, dois. esse é dois. o primeiro. Tá. Esse é o Então, na segundo. verdade, para a pessoa fazer cada viagem que estava retratada ali, tinha o guia aqui para ela fazer a viagem. Tinha o guia onde a gente dava dicas sobre as atividades que o cara podia fazer, né? Na Amazônia. Entendi. Sempre atividades... Não necessariamente a viagem que estava retratada. Não. Assim, mas Mas o assim, lugar. No fundo, a gente queria que as pessoas se incentivassem a ir nesses lugares e percorrer através da aventura. Por isso que chama aventura, né? Para Entendi. você poder ir lá e, de repente, remar, de você poder mergulhar. Então, foi um guia que tinha um foco específico nas atividades outdoor. A gente Entendi. queria que a pessoa fosse lá, porque a gente acreditava que é uma ferramenta de preservação. Você tem que gostar de um lugar, né? Para você começar a batalhar para que ele continue existindo, né? Então são os praticantes que mais cuidam dos lugares onde eles praticam seus esportes, suas atividades. Então a gente acreditou muito que isso seria uma ferramenta muito útil de preservação. Sensacional. Esse aqui é diferente. Isso aqui com esse aí, né? Exatamente. É. Mas é um guia também, é um texto, Não, né? não é um guia. Na realidade, assim, esse aqui é o lado inspiracional, né? E esse aqui é o lado onde o texto fica assentado, porque eu achei que não cabia. Ó. Tá bom. Então pera lá, depois nós vamos terminar com esse aqui. Vamos falar desse rápido. Eu mostrei já, os cuidados pela vida. Então, Cuidados pela Vida, que é esta série aqui, ó, tem mais. Foram Eu mostrei só esses dois. Foram 6 volumes que a gente fez, né? Ao longo de 7, 8 anos. E a ideia do Cuidados era assim: o Brasil Aventura queria valorizar o Brasil para os brasileiros. É como se fosse assim: o brasileiro ele não se dedicava a conhecer seu país. Então a gente falou: vamos fazer alguma coisa que incentive as pessoas a botarem o pé na nossa estrada, né? E surgiu o Brasil Aventura. E o Cuidados pela Vida, ele tentou traçar um panorama do Brasil em termos de saúde, mas não de problema de saúde, né? Mas de soluções a problemas de saúde. Então a gente coletava histórias, prospectava histórias de entidades, de indivíduos, de governos que estavam fazendo alguma coisa para melhorar a saúde no Brasil. E daí, a cada ano, a gente contava 15 histórias divididas em 3 fotógrafos. Participaram o Lalo de Almeida, o Ricardo Teles, o Pedro Martinelli, o Edu Simões, né? Então a gente cobriu 85 histórias no Brasil onde a saúde era o foco, ou seja, onde uma solução a um problema de saúde era o foco. E Não, pode falar logo. ele tinha um viés muito mais
fotojornalístico, né? Uma coisa Isso. mais humanista, uma coisa mais... E foi o último projeto grande que você foi com filme até o fim, né? Porque os outros agora já tem de tudo, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, o último projeto que foi só em filme foi esse daqui, né? Esse daqui que Então foi... vai falar dele bastante. falaremos depois. Então, depois do Brasil Aventura da série, eu criei essa série aqui que chama Tempos do Brasil, que era para botar um pouquinho mais de ciência, sabe? Então, eu sou formado na geologia, então eu queria contar um pouquinho mais dos lugares, mas uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Porque as pessoas já iam para todos os lugares, mas assim, eu achava que as pessoas precisavam entender melhor a paisagem, entender um pouquinho melhor essa geomorfologia, sabe? Quando você vê uma coisa que te impacta, né? Por exemplo, você vê uma história geológica como essa daqui, uma feição, né? Ela tem uma origem que está na geologia. Então, a gente inventou um projeto onde a gente contaria o tempo geológico, o tempo biológico e o tempo humano para contar a história desse lugar. E daí, o tamanho também era para quê? Para que a pessoa levasse isso no seu bolso, né? Na sua mochila. Então, aqui tem todas as informações, não é um guia, mas ele tem todas as atrações. Aquilo que não muda está aqui no final. É como se fosse um almanaque a respeito de um assunto, vamos dizer, mais objetivo. Mais ou menos. Assim, eu acho que assim, eu acredito muito que a gente é muito carente de informações no Brasil. Então, sabe, nossos parques nacionais, eles são... Primeiro que eles não funcionam. Depois, os que funcionam, você não sabe direito o que é aquilo. Então, eu achava que informação de qualidade e com ciência, ela facilita a vida do viajante, e ela facilita a vida do parque. Então, meu sonho era que cada parque nacional tivesse um desses daqui, sabe? Que tivesse algo que o visitante levasse de volta. Você acha que aqueles livros poderiam ser reeditados ou você acha que eles poderiam ir para a internet? Olha, hoje com os canais... Você acha que é mais fácil? Mais fácil, sabe? Eu acho que assim... Você acha que não vale a pena você botar em PDF esses livros? Não acho assim. Eu acho que muita coisa já mudou, mas eu acho que contar essas histórias, o texto e até de colocar essas imagens, ok, sabe? Mas assim, acho que teve sua época. Esses livros, o Brasil Aventura teve sua época. Isso aqui não, isso aqui é totalmente vigente, consultável. Né? Eu acho que assim, hoje a gente vende muito disso em Noronha, que é do arquipélago. E temos Arquipélago de Fernando de Noronha, Itatiaia, a Chapada Diamantina e o Parques Nacionais Sul. E o que a gente quer fazer agora, que estamos há alguns anos tentando, é a Amazônia. Mas isso vai ser um livro muito grande, né? Vai ser uma coisa densa. Então esse é um dos grandes projetos que a gente quer realmente viabilizar. Mas ainda você vai ter que separar por aquela lista daquela lista lá daquele livro do Isa lá, não? Não sei, eu acho que assim, a gente queria fazer um grande volume de Amazônia, mas com essa estrutura dos tempos, né? Mas assim, claro que ele tem que ser um livro muito maior do que isso aqui, porque a Amazônia você não conta num volume único, né? Então acho que ele vai ser um livro grande, talvez hoje eu penso que ele tem que ter também um aplicativo, ele tem que ter alguma coisa que faça com que as pessoas não fiquem somente no papel, né? Então, aliás, todo projeto que você pensar hoje, você tem que pensar que tem outras maneiras de você divulgar, né? Isso é muito importante, né? Acho que vídeo hoje também é uma das questões que não tem como fugir. Então, acho que só a fotografia, eu vejo que hoje não resolve mais. Não, a fotografia sim, mas, por exemplo, a Magno, no New York Times, tem feito aqueles podcasts, aquelas coisas todas que fazem animações, fazem quase como aquelas projeções de slides antigamente. Eu acho assim, Fausto, o esforço que é a documentação, se você hoje tem a possibilidade de você desdobrar, de você multiplicar, por que não? E hoje você tem tecnologia, sabe? Antes de você fazer uma filmagem, nossa, você tinha que botar mais uma equipe. Hoje não. Não é necessário. O New York Times só contrata fotógrafo que filma, porque ele precisa pro site. Exatamente. Então, acho que hoje, na hora que você vai a campo, você já vai preparado para fazer... para desdobrar, você não desdobra posteriormente, você já está desdobrado quando você está produzindo. Acho que isso daqui foi uma felicidade, né? Isso aqui é um case espetacular. Então, eu trabalhei em alguns projetos com a Natura, né? Natura Ecos, e aí fui convidado para fazer esse projeto que
que depois se chamou Amor América. Na época ele chamava La Poderosa, porque a Poderosa era a motocicleta que o Che Guevara usou para suas viagens na América Latina. Então esse era um projeto de América Latina, né? Era um projeto onde, do mesmo jeito que o Ecos mostrava sobre a biodiversidade brasileira, né, através dos ativos da biodiversidade, o Amor América ia mostrar culturalmente essa diversidade da América Latina. Aliás, eu falei da América Latina, mas do Brasil. Ecos é centrado em Brasil e Amor América na América Latina. E a coisa interessante... vinculado a 2 produtos. Não, na verdade, assim, isso aqui, nós entramos, e quando eu digo nós, é o Marcelo Maca e eu, que ele é o escritor, viajante, jornalista, grande amigo, né? A gente fez isso junto com outras equipes da Natura, claro. Então, teve muitas viagens, teve muita pesquisa, porque o foco era a cultura. E pronto, a gente foi, viajou, Patagônia, Andes, um monte de lugares. Foi sensacional, né? As viagens, expedições que eu organizei para a gente poder documentar essas histórias aqui, né? Chega junto lá. Chega junto lá, daí não dá para ver. E daí... Mais junto. Não, depois a gente mostra, então, vai. Tem que ser assim. Daí, quando foi para ser lançado o perfume, a gente falou, mas e aí? E tudo isso que a gente coletou, tudo isso que a gente viu, tudo isso que nos inspirou, vai ficar somente conosco? E a felicidade foi que a gente conseguiu convencer a Natura de que era fundamental ter alguma coisa que assentasse isso, sabe? Que contasse a história, quase como se fosse um making of. Como é que esse perfume realmente surgiu, né? E daí... Porque isso aqui é a extração de uma coisa que vai ser usada na produção deles. Isso daqui, nesse caso aqui específico da Patagônia, é a paramela. Paramela é uma plantinha que se tira um óleo essencial e que foi para o perfume da paramela. E esse daqui é do Palo Santo, né, nos Andes. Então, a coisa bacana é que a Natura topou fazer um livrinho para o lançamento e fez uma mega tiragem. Então, fala o número. Não posso dizer exatamente qual foi o número, mas foi acima de 200 mil. Lançou o perfume, a primeira tiragem do perfume tinha um livro. Você ganhava um brinde que era o livro. E foram 250 mil livros. Mas não posso dizer, sabe? Ele não pode dizer. Eu posso dizer porque eu posso errar. Ele não pode. Então foram feitas 250 mil livros de metade de cada um ali para o lançamento. Então você, nos primeiros meses, não sei quanto tempo você durou, mas era espetacular. Quer dizer, isso é um case. Eu acho que assim, em termos de livro de fotografia, onde... Não existe nada parecido no Brasil. Acho que nunca existiu, né? Nunca existiu, Com certeza. Então foi. Mas assim, são poucos os livros que venderam mais que isso. Acho que no mundo de exposição... Sebastião Salgado. Não. Tem o primeiro, tem o que agora no Gênesis é possível, mas a Terra Vista do Céu. E o do Steichen, da exposição do MoMA de 1957, como é que é o nome? Não sei o que, of Man. Eu sei, não sei o que. Tem o livro até hoje, está sendo vendido há 60 anos. Uhum. Isso, acho que 2 milhões de pessoas viram as exposições, que é exposição durante 15 anos. Então, é um catálogo de exposição, alguns livros do Sebastião Salgado, mas o livro do Arthur Bertrand, eu acho que vendeu perto de 1 milhão de exemplares. A Terra Vista do Céu. Nós não precisávamos vender, porque ele já foi vendido junto com o perfume. Né? Então, eu acho que assim... Mas eu acho que assim, a felicidade é Não, essa. só uma coisa. Fora o do homem lá, todos são de meio ambiente. Tem o do Ernest Haas, do Creation também, que tem uma tiragem absurda. Engraçado é que todos esses livros, fora do Sebastião Salgado, todos são de meio ambiente, de natureza, né? E nem assim algumas pessoas se tocam e continuam com o carro parado no ar-condicionado. Então acabou. Agora vamos falar disso aqui. Pronto. Bom. Mar de Homens. Pronto. Vocês podem ver uma cópia vintage na exposição do Mar de Homens. Que o cara mesmo ampliou em 1990 de bolinha, 2000 e pouco, não sei. Mais de 15 anos atrás. Então, Mar de Homens é o projeto autoral, é o meu projeto autoral. Na realidade, assim,
O Mar de Homens, ele demorou 10 anos até ele se concretizar. Porque primeiro veio a ideia, né? E aí eu fiquei durante, acho que 6, 7, 8 anos, entre um projeto e outro do Brasil Aventura, do Cuidados pela Vida, percorrendo o litoral brasileiro. E ficava durante uma semana, 10 dias, 15 dias em uma comunidade. E fui me envolvendo com essa história da pesca artesanal, até que o projeto já estava com uma densidade que eu achava... Estava andado. Daí o que eu fiz? Todos nós fotógrafos sabemos que a gente tem que delimitar de uma certa maneira o território onde nosso projeto está caminhando, né? E quando eu fiz essa foto que foi feita em 2002, eu achei que já estava na hora de eu... Achei que esta era uma boa imagem e eu ofereci para a Folha de São Paulo, né? Na época o Éder era o editor. Eu mostrei para ele e falei, nossa, que foto bacana, né? E daí eu fiz um texto e eles publicou na primeira página, num domingo, e a reportagem foi no Caderno de Economia, mas tudo bem. Depois fiz uma matéria para a National Geographic, que eu ofereci para eles todo o material desse livro, desse projeto é PB. E a National tinha um problema com PB. Então me pediram se eu podia voltar lá para Bitupitá e refazer a história dessa imagem. Eu falei, acho difícil fazer essa imagem de novo, né? Mas vamos lá. Fiz tudo, né? Mas não consegui, obviamente, fazer essa imagem de novo. E eles acabaram publicando a abertura da matéria com essa foto, e a foto ganhou o prêmio Picture of the Year em 2003. Achei que era 2006. Não, 2003. E, assim, eu acho que, assim, todos sabemos quando a gente... todo fotógrafo sabe quando tem uma imagem boa na frente, né? Então, esta imagem, ela aconteceu... essa imagem foi um convite, né? Porque esse cara aqui é o Deto. Esse cara aqui se chama Deto, é um cara que eu conheci por acaso, porque eu tinha combinado na noite anterior com um pescador que eu ia sair de manhã cedo para ir num dos currais lá no Ceará, e esse pescador não apareceu. E esse cara aqui me falou, vamos conosco, vamos lá no curral. E aí eu fui num dos currais mais distantes e onde isso aconteceu. Eles estavam, essa foto na realidade tem que ser vista assim, né? Porque ela não é isso daí, ela é tudo isso aqui. Então fomos com essa canoa, chegamos lá naquele curral e aí os caras pularam no meio do mar e começaram a levantar esses banquinhos que vocês viram aqui, né? Esse banquinho que fica lá, ele levanta, o banquinho fica deitado lá no fundo do mar a 6 metros de profundidade. Subiram naquele banquinho, eu pulei com minha Nikon dentro d'água e comecei a fotografar, porque eu nunca tinha visto esse negócio aí, eu nunca tinha visto uma coisa igual, nunca tinha visto nada parecido, né? E aí resultou nisso daqui, né? Então, quando eu fiz isso daqui, eu falei, puta foto que eu tenho, né? E cheguei, sei lá, 15 dias depois, revelei, deu tudo perfeito, maravilha. E é exatamente isso, não? Quando essa foto caiu nas mãos do editor da National, ele falou, puta foto! Porque ele nunca tinha visto, do mesmo jeito que eu nunca tinha visto, ele nunca tinha visto nada igual. Então acho que assim, é muito óbvio porque ela ganhou o prêmio, porque é uma imagem inédita de uma atividade que não é inédita, mas que nunca tinha visto, ninguém nunca tinha documentado. Tem só uns 200, exatamente, 300 exatamente, mil anos. Mas que ninguém tinha documentado dessa forma. Então, Não, o que eles fazem? Eles cercam um pedaço de mar? Na realidade, assim, o que ele está fazendo? Ele está batendo estaqueando. murão, ele está estaqueando para depois botar. Assim, tela. Primeiro eles estaqueiam, né? Depois eles estaqueiam e colocam um aramado, e depois eles fazem o que eles chamam de... Ai, como é que Do alçapão, não? Não, o lugar... o chiqueirinho. O chiqueirinho é o lugar... O cardume vem por aqui, né? Vem na corrente e de repente ele encontra uns troncos. Então ele é desviado. O cardume inteiro vai em direção àquela armadilha. E aí ele entra na armadilha, ele fica girando lá dentro e não consegue mais sair. Então, isso aqui tem toda uma tecnologia, você tem um mestre de curral. Não, mas tem que saber o lado do troço. Porque... Não, você tem que saber, você tem que entender saber de correntes, você tem que estar lá no migração. Exatamente, você tem que saber... migração de peixes. E quando os peixes estão lá dentro, o que eles fazem? Eles pescam com anzol ou não? Não, o cara vai com uma rede lá, ele entra no curral, um mergulha lá no fundo, por isso que eles estão... Aqui o cara tem o quê? Uma máscara aqui atrás, né? Ele está segurando a máscara porque depois eles vão mergulhar, um fica embaixo, o outro fica em
em cima e vão passando a rede. Depois todos eles puxam os peixes para a canoa. Que estão esperando eles lá. E aí os tubarões. e às vezes tem tubarão, tem de tudo lá dentro. Então eles encontram absolutamente de tudo, né? Então é uma atividade de risco. A minha atividade agora em casa é ver programas de tubarão. Eu só certo. faço isso já tem um mês. Não vejo mais televisão, não faço mais nada. Isso aqui você fez tudo com a Laiquinha. Não tudo. Eu já te contei, né, Fausto, que eu sou um cara que não sou fiel a nenhuma marca, né? Então eu fiz com Leica, fiz com a Plaubel, fiz um pouco com tudo, tem né? com a Com a Plaubel Nikon, tem de tudo. Tem uns 6x7 aí. Tem diversos filmes, tem Technical Pan, tem 3x, tem de tudo, né? Essa é a foto que está lá na exposição. Então, esse foi um projeto de longa duração. Teve alguns filmes que foram desaparecendo na sequência, né? Então, eu demorei demais. Eu comecei ele... Acho que uma das imagens mais antigas é de 92, né? Isso aqui é de drone? Não, isso daí é de cima de uma ponte mesmo. Mas a próxima era realmente fecha. Isso é uma tarrafa, né? O cara joga a tarrafa. Eu sei jogar tarrafa. Você sabe? Não? Seguro no beiço. O mestre da tarrafa. Não sou mestre, não. Sou um mero aprendiz. Mas aquela foto da capa, assim, eu devo essa foto ao Deto. Ao Deto. Porque se ele não tivesse me convidado, essa foto não existia. Essa foto estaria lá, sei lá. Então, eu acho assim, é tão importante você ter uma interlocução na comunidade, de você poder, né, entender através dos olhos deles o que está acontecendo. Então, toda vez que eu vejo essa foto, eu falo, porra, se esse cara não tivesse me convidado, essa foto não existia. E o projeto não teria a projeção que ele teve, né? Porque você acha que a revista fez uma propaganda? Não, a revista fez uma propaganda e o que aconteceu na sequência? Foi a Glória Maria. O Deto me liga todo mês, desde então e até hoje ele me liga todo mês para me contar as novidades lá de Bicupitá. E daí ele me contava, apareceu aqui a Glória Maria, apareceu não sei quem, tem uns fotógrafos que estão querendo fazer aquela foto de novo, eu digo para eles que é meio difícil, mas é... E daí, isso foi uma das coisas muito interessantes do projeto, né? Porque depois de uns 2 anos ele me convidou para um casamento e eu fui lá no casamento. Aí eu estava passeando pelas ruas, né? Aquelas ruas largadas, sem asfalto, sem calçamento, com bastante lixo, não sei, nada, não tinha mudado absolutamente nada economicamente na comunidade, né? Mas eu sentia um outro astral, né? O povo estava me olhando, me convidando, né? Entrar, todo mundo sorrindo. Eu falei, pô, mas o que será que aconteceu aqui, né? E daí eu me toquei, sabe? Foi meio... Caiu a ficha, né? De que o que tinha acontecido era uma coisa muito simples. Os caras tinham sido colocados no mapa. Então isso fez com que a autoestima da comunidade estava super boa, né? Super alta. Porque as pessoas começaram a chegar lá interessadas no que eles faziam, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, eles eram foco de atenções, né? Então isso faz, e é aí que eu acho que é interessante a fotografia, né? O poder que você tem com a fotografia, né? De repente uma imagem, não é que eu transformei a comunidade, mas a comunidade ficou mais feliz, né? Por quê? Porque alguém se interessava. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. Exatamente, ninguém tem mais dinheiro no bolso, mas assim, sabe, ao menos alguém se interessa pelo que você faz, né? Você parecia que ninguém te dava a mínima, de repente... Essa é outra história que tem muito a ver com as barbaridades do Brasil, né? Isso aqui tem relação direta com o Xingó, né? Rio São Francisco. Isso aqui está na foz do Rio São Francisco. E o que aconteceu? Quando eles represaram o rio, né? O mar ganhou força. Então o mar falou, pô, não tem mais o rio, vamos entrar. E foram entrando, o mar foi subindo, subindo, subindo. E esse farol que ficava a uns 500 metros dentro da terra... O mar foi comendo todos os depósitos, todos os sedimentos, tá? E hoje esse farol tá aí, né? No meio do mar. Coisa que não existia antes. Então, os caras me contavam assim, que uma hora o cara tava dormindo na rede e de repente
pulava para fazer xixi, eu falei, que é isso aqui? Água no joelho, as panelas flutuando, o mar estava invadindo, tiveram que sair, a comunidade inteira teve que sair lá de Cabeço. Mudou para 2, 3 quilômetros. Mudou para um outro lugar, E a coisa engraçada é que quando você documenta, né, isso você só percebe depois que o tempo passa, né, que você está documentando um mundo em transformação, né. Eu comecei esse projeto e pouquíssimos lugares assim distantes tinha luz, né. Então, lamparina, candeeiro, né, televisão nem pensar, né. E hoje você vai em maioria dos lugares no Brasil, dificilmente você vai ter um lugar que não esteja iluminado. Então isso é uma transformação radical, né, da percepção, do pensamento, né. Hoje chega todas as informações, hoje está todo mundo com isso aqui, você vai em qualquer lugar, tá as pessoas. Então, sabe, eu acho que esse é um documento praticamente histórico, né, porque você estava numa época em que as comunidades já eram isoladas literalmente, fisicamente, né, culturalmente. Não, mas eu acho que você coloca, que eu acho que é importante, o meio de produção, né, esse artesanal, e com esse grau de dificuldade, né, quer dizer, coisa com esse grau de primitivo, vai, acho que não pode chamar de outra coisa, parece que está xingando, mas é mesmo. Não, mas eu acho assim, a coisa admirável do pescador, e por isso que eu fiz esse projeto, porque assim, para mim, o pescador é um ser épico. Sabe, o cara se vira sozinho, ele faz sua embarcação, ele faz sua rede, ele conserta absolutamente tudo e ele é completamente independente. Então, eu sou um cara que gosto de entender o processo do começo ao fim, né? Eu, de fotografo, até imprimo. Não que eu imprimo, assim, eu acompanho o processo. Então, eu acho que isso, quando você vê alguém que faz... Conhece o entorno, conhece de ventos, de correntes, de espécies. Navega, veleja. Veleja, sabe? Pô, aí você fala, você é um nada, você não sabe, se você te larga lá no meio, acabou, você está morto, você não sobrevive. Então, eu acho esses sujeitos admiráveis. De sabedoria, ao contrário do que a gente imagina, né? Exatamente, então eu acho eles admiráveis. Eu quis fazer um trabalho que mostrasse um pouco o quanto, né, que eu admirava. Então, sabe, meu trabalho foi praticamente uma declaração de admiração à atividade, né? E depois, além do livro que tem um lado inspiracional, tem esse livro aqui que era tudo aquilo que eu tinha escutado e que eram, assim, eu achava que tinha muita coisa para contar e que não cabia nas fotografias. Então tem uma parte textual muito forte, né, que é como se fosse uma cartilha de pesca, né. Então esse é um livrinho que meu sonho era que isso tivesse sido distribuído através de algum patrocínio. Você queria ampliar, eu lembro disso. Eu queria botar isso aqui em todas as comunidades de pesca do Brasil. Eu achava que era uma coisa assim. Porque assim, o projeto ele começou como um projeto de diversidade. Eu pensei no Brasil como um todo, falei 8.000 quilômetros de costa, muitas histórias, né? Tipos diferentes, geomorfologia diferente, dividi o país em regiões, sabe? Desde o norte até o sul, e fui pensando nos tipos de embarcações, tudo aquilo que eu encontrasse. Eu pensei num projeto que seria catalográfico, né? E depois, com o tempo, o que me interessou não era mais isso, sabe? Era o ser humano mesmo. Era a relação que eles tinham com o mar. Eu só fechei o projeto, isso foi um dia que eu estava olhando para aquela linha, né? Aquele lugar que os caras vão todo dia de manhã, né? Que se chama Horizonte, né? Que o cara navega e desaparece nessa linha do horizonte. Que aí eu me toquei que esse projeto não era um projeto de diversidade, mas um projeto de identidade. Os caras são os mesmos pescadores lá no Amapá e lá no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em qualquer lugar. Não, deve ser na Índia, deve ser na exatamente, África, sabe? É o horizonte cultural. que cria a identidade deles. Então, sabe, eu falei, puta, tava na cara, tá na frente, todos os dias é isso. O cara vai todo dia naquele horizonte que é o mesmo para todos eles. Então, sabe, esse é um projeto de identidade, de uma identidade muito forte que está em toda a nossa costa brasileira. Então, isso foi uma das coisas. Eu acho assim, e tudo isso só acontece depois de você ficar durante 8 anos, né? Sabe, não é uma coisa assim, sabe? Tudo isso eu estou contando agora para vocês porque, sabe, foi ficha que foi caindo uma após a outra, né? E o digital não vai mudar isso. Não muda nada. Acho que não, né? É uma pena, porque as pessoas vão querer resolver as coisas em uma semana e não vai dar. Não vai dar. Não dá. Ainda mais se entrar a Amazônia no meio, aí o cara dança em
48 horas. Não, a Amazônia você sabe, né, Fausto? Ou você tem muito dinheiro, ou você tem muito tempo. São as duas. Não adianta. Ou tem lugares dinheiro, que nem com muito dinheiro, nem com muito tempo, sabe? Então eu acho que assim, sabe? A Amazônia realmente é um ente complexo. Exatamente. Né? A Amazônia é para profissionais mesmo. O Brasil é para profissionais. Não, Imagina a Amazônia. não. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Imagina a Amazônia. Bom, Roberto, acabou. Acabou, que A gente bom. podia fazer mais um programa, de repente. Semana que vem você volta. Gente, olha só que legal, quer dizer... Vai ser sorteado isso aqui também? Não, isso aqui eu vou levar para a exposição que você não levou até hoje. Oh, meu Deus. Isso aqui, se vocês quiserem ver, vai ter lá na exposição, porque a gente tem uma biblioteca lá, já tem uns 25 livros, não sei quantos livros tem, e eu já pedi para ele desde antes da exposição, ele não levou. Então, manda ele trazer hoje, porque esse aqui eu vou roubar. Eu devolvo depois. Tá bom. Então, ó, gente, obrigado, Roberto, mesmo, super obrigado por você ter vindo. É um prazer estar aqui do lado dos amigos aqui, Porra, que me ensinou o ponto nodal. Putz, cara, ponto nodal. Não é isso que vocês estão pensando, cara. Não, é outra história. O ponto nodal, olha... Fica para outra vez. Fica para uma